Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e o Lula está se mostrando um certo desespero no que se refere ao preço dos combustíveis. Ele já está adotando a opção Sarney, que é o controle de preços. Está aqui na matéria. PF faz operação em 11 estados e no Distrito Federal para combater preços abusivos. O que acontece? Por conta da guerra, lá do Irã tem menos diesel, óleo no Brasil. Por conta disso, logicamente se eleva o preço, oferta e demanda. Um preço é considerado abusivo quando há elevação sem justa causa. Isso aqui já cai por terra a ideia de preço abusivo nos combustíveis, porque teve uma justa causa. No caso, a guerra. Aumentos sem justificativa técnica, reajustes aplicados em que tenha havido um aumento real, tá tudo aqui. Contextos de emergência ou calamidade, aumentos drásticos nas situações de necessidade, como pandemia e desastres naturais, uso de métodos indevidos, cobrança de preços que viola o equilíbrio contratual. É fundamental, aqui ó, tá o que fala. Mas aí entra uma primeira coisa referente a essa política de preços que o Lula tá tentando combater. Olha, se vender um preço um pouco elevado, é preço abusivo. Se vender todo mundo no mesmo preço, pode ser considerado cartel. E se vender abaixo do preço, é dumping. Então, na prática, isso de política de preços é basicamente uma ideia que pode, a qualquer momento, pode ter alguma contravenção contra você estar vendendo. Bem, daqui ainda, a mesma notícia no site do Gov. PF atua na fiscalização de postos de combustíveis em 11 estados. Eles visam identificar práticas ilegais de aumento de preço nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para o controle de mercado e outras eventuais condutas abusivas que possam acarretar em prejuízo do consumidor. Voltando aqui. Tá aqui os estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins e Goiás. Engraçado que eles não colocaram a Bahia, que foi o principal apoiador do governo Lula, que em Salvador já tem gasolina a quase R$ 10. Então, basicamente, é esse o ponto. O Lula está percebendo que o aumento de preço de gasolinas gerou todo aquele problema com os caminhoneiros e, por conta disso, ele está buscando desculpas para combater. Isso daqui é uma maneira de intervenção do Estado que vai gerar alguns problemas, porque afinal de contas, o dono do posto não tem culpa da guerra. Quem está inclusive auxiliando muito no aumento de preços é o próprio Lula, que no início do seu governo aumentou os impostos dos combustíveis. E nós vemos isso, basicamente, que ele está tapando o sol com a peneira furada. Pois isso daqui não deve diminuir o valor da gasolina e só deve servir para diminuir a moral do Lula. Afinal de contas, isso daqui vai jogar uma certa parcela da população contra o Lula. A tendência é essa. E isso de controle de preços lembra muito a época do Sarney. Quem aí se lembra, existiam as tabelas de preço que a pessoa tinha que vender naquele preço indicado na tabela os produtos no supermercado. O que é que isso gerou? Desabastecimento. Controle de preço pelo governo não funciona. Quem determina o preço é o mercado. E a ideia do compra e venda, oferta e demanda, é isso que determina o preço. Não é o Estado que deve determinar. Pois quando o Estado entra nessas políticas de preço, quase sempre comete algum erro, algum problema. Nós sabemos disso. Nós temos o exemplo de Holodomor, aonde foi basicamente o governo russo controlando a distribuição de pão, e o que gerou fome. O Lula sempre teve essa ideia de ter um controle maior do Estado. E nós estamos vendo isso com essa política dele de intervir no preço dos combustíveis, que não deve melhorar, mas é apenas uma ideia dele para se mostrar como sendo um grande interventor que auxilia o povo. O que é balela, não é verdade? Se ele realmente tivesse toda essa preocupação, não aumentasse os impostos, não é verdade? Pense nisso.
Obrigado, curtam e compartilhem. E se gostarem, comentem aí, deixem suas opiniões. Obrigado.